Senhoras e senhores, passaremos então à mesa número 3, sobre informação, comunicação e cuidado. Convidamos agora o professor Rodrigo Mortinho, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, para coordenar e conduzir os trabalhos. Seja bem-vindo. Fica à vontade, se achar melhor. Então, o professor Rodrigo me pediu que chamasse os demais participantes da mesa. Então, convidamos ao palco o oncologista clínico e mestre em gestão de tecnologias em saúde do INCA, Carlos José Andrade. Seja bem-vindo. O pesquisador do INCA, Fernando Lopes Tavares Lima. E teremos ainda a jornalista Cláudia Colucci, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, que participará da mesa remotamente. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui hoje. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite para estar coordenando essa mesa e fico muito feliz de estar coordenando uma mesa sobre comunicação, informação e cuidado num evento de oncologia. Né? Quando eu disse que ia estar aqui hoje, muita gente se mostrou surpreso e eu falei, mas eu acho que a comunicação e a informação cada vez mais, né, está se sustentando como uma pauta fundamental em todo o debate, e não é só da saúde, é da sociedade. Né? Então, queria parabenizar, né, ao Conselho que formulou essa ideia, queria agradecer o Centro de Estudo Estratégico, na figura do ministro Temporão, o INCA, na figura do Dr. Santini, a oportunidade de estar aqui e de estar participando dessa experiência, que certamente será uma experiência que eu vou poder relatar em sala de aula, muitas vezes, porque as disciplinas que eu dou, eu discuto exatamente a centralidade que a comunicação e a informação tem hoje na sociedade, e aí é na economia, é na política, é na cultura, né, e é na saúde também. Né? Assisti à mesa anterior com muita atenção e acho muito importante, né, que o tema da informação, porque aqui a gente vai tratar mais da comunicação, né, o tema da informação propriamente dito foi muito bem tratado e acho que foi um gol de placa a criação dessa secretaria com este nome, com essa missão, né, de informação e saúde digital, e o que a Ana Estela conseguiu resumir aqui, que hoje tem um papel fundamental. Então, sem mais delongas, né, a gente fez uma pequena inversão, porque a Cláudia Colucci, dado um pouco do atraso que a gente teve, ela pediu para falar primeiro. Né, então, vocês conectam ela? Ela está conectada? Já estou aqui. Vocês me ouvem? Então, Cláudia Colucci é repórter especial da Folha de São Paulo, né, vai tratar do tema da importância do jornalismo científico e o papel da mídia. A palavra está com você, Cláudia. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Estamos te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, tudo bem também. Bom, é um prazer e uma honra estar com vocês e estar acompanhando esse seminário tão importante, com tanta gente qualificada. E estar aqui para falar sobre um tema que, embora pareça transversal, é absolutamente estratégico, né? O papel do jornalismo científico e da mídia no combate à desinformação e ao negacionismo em saúde.
Vivemos hoje um momento histórico em que a informação circula numa velocidade inédita, mas muitas vezes sem qualidade equivalente. E quando se trata de câncer, isso não é apenas um problema de comunicação, é um problema de saúde pública, né? O câncer é uma doença complexa, de alto impacto emocional social, e isso torna um terreno fértil para mitos, soluções milagrosas, interpretações distorcidas de estudos científicos e teorias conspiratórias. A população muitas vezes busca respostas rápidas para questões difíceis, muitas vezes encontra conteúdos enganosos antes de encontrar fontes confiáveis. E aqui eu vou abrir um parênteses para contar para vocês um caso pessoal, né? Minha mãe teve câncer em 2016, teve um diagnóstico de um câncer, um carcinoma no fígado, e naquela época estava aquela loucura da pílula do câncer, né? Na fosfoetanolamina e que mesmo sem estudos científicos sérios, atestando a eficácia, segurança, a pressão popular e as decisões aí judiciais divergentes acabaram levando à aprovação daquela pílula antes mesmo de registro, qualquer registro na Anvisa. E na época eu sofri muita pressão familiar, assim, de parentes próximos que queriam a todo custo que eu fosse atrás da tal pílula para dar para minha mãe, né? E não adiantou nenhum argumento racional, falou, gente, isso não existe, isso, enfim, não adiantou. Para eles, o câncer irreversível da minha mãe seria curado com a tal pílula mágica. Então, eu senti muito de perto, assim, escrevendo todo dia no jornal sobre isso, sobre o absurdo que estava acontecendo no país naquela época, né, em torno dessa pílula do câncer, mas vivendo esse drama familiar, dos familiares em voltas, muito crédulos de que aquela pílula poderia funcionar para curar minha mãe. Então, eu acho que nesse cenário, o jornalismo científico, em especial da saúde, tem muitas, claro, limitações, mas cumpre três papéis cruciais. O primeiro, que é traduzir evidência de maneira acessível e preferencialmente sem distorções, né? O segundo, que é contextualizar riscos, benefícios e incertezas inerentes à ciência. Terceiro, atuar como ponte entre pesquisadores, profissionais, gestores e sociedade. Na verdade, eu acho que acrescento até um quarto aí, que seria estar atento aos conflitos de interesse da indústria da saúde, né? Buscando preferencialmente fontes isentas para poder mitigar esses conflitos. Eu acho que esse último ainda a gente faz mal, assim, acho que quando a gente olha muitas matérias, a gente não vê ainda essa preocupação. A desinformação, é claro, não é inofensiva, né? Ela produz consequências diretas, mensuráveis e ela rende muito, né? Tem várias pesquisas mostrando o quanto movimenta fake news e quanto que rende para essa indústria da desinformação isso tudo. E a gente sabe que assim tem impacto tanto em diagnóstico e prevenção, né? Boatos, por exemplo, de que mamografia causa câncer espalhados pelo Brasil e por vários países, reduz a adesão ao exame em várias regiões. Movimentos contrários à vacina do HPV, a gente ouviu sobre isso aqui, né, já motivaram quedas significativas aí na imunização de jovens, não só no Brasil, mas como outros países, Japão, Austrália, tem relatos disso. Isso significa mais casos de câncer de colo de útero no futuro. Também traz prejuízo ao tratamento, né? Circular, como circulam nas redes, mensagens afirmando que quimioterapia é pior que o câncer, por exemplo, ou que dietas alcalinas curam tumores. Isso leva muitos pacientes a abandonar tratamento com eficácia comprovada para apostar em terapias alternativas sem evidências. Com isso, com perdas de oportunidades terapêuticas, né, e aumento da mortalidade também. E o terceiro, que eu acho um ponto também muito importante, que é a erosão da confiança nas instituições, né? Esse negacionismo sistemático reforça a ideia de que cientistas, médicos escondem a cura, são vendidos à indústria farmacêutica, né? Cria um ambiente hostil, até para a adoção de políticas públicas baseadas em evidência. A desinformação, portanto, é um fator de risco adicional. Já alguns autores já colocam aí que, embora a gente não consiga mensurar, mas colocam como um fator de risco adicional que precisa ser levado, sim, muito, muito em conta na hora da formulação das políticas públicas.
Eu tenho alguns exemplos de como o jornalismo tem ajudado aí nessa luta, né? Apesar de muitos desafios, tem várias iniciativas jornalísticas que demonstram como a mídia pode ser parte ativa dessa solução. É a Folha, a Globo, Estado, tem vários outros jornais do país, veículos que têm editorias dedicadas à saúde, com jornalistas treinados em jornalismo de ciência e saúde. A gente tem um programa de jornalismo no jornal todo ano, eu coordeno essa parte também, tentando passar para esses jovens, né, como é que funciona os estudos, toda, né, as fases de um estudo clínico, como interpretar a taxa de sobrevivência, rastreamento, enfim. E acho que cada vez mais a gente precisa subsidiando esses novos jovens, especialmente nos lugares que não têm editorias dedicadas só à saúde, à ciência, né, que cobre de tudo, mas tem muito a ser feito ainda no treinamento, de treinamento para que esses jornalistas consigam cobrir melhor a área, né? Tem uma outra área também que cresceu muito, especialmente depois da pandemia, que é a área de checagem de fatos, né? Agências como a Lupa, a Fatos, a FP Checamos, várias iniciativas governamentais e acadêmicas, a Fiocruz mesmo tem isso, né, de serviço de checagem, lançou também guia. Vamos aguardar um pouquinho. Já está? Para o cronômetro. Oi? Voltei. Vocês me ouvem? Sim, sim. Vamos lá. Ah, desculpa. Pode continuar. Bom, hoje eu parei aqui. Enfim, tô falando das iniciativas, né? Que a gente tem aí, inclusive iniciativas governamentais. Também tem parcerias, muitas parcerias entre jornalistas e cientistas. O projeto Comprova Brasil, liderado pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tem hoje jornalistas de 42 veículos de comunicação do país aí buscando zelar aí pela integridade da informação para que modo o debate público, enfim. Então, todas iniciativas que fortalecem a precisão dessas matérias e reduzem a margem para erro interpretativo. A gente viu também durante a pandemia, né, que a gente estava com aquele governo negacionista, o consórcio que houve de imprensa dos principais veículos de comunicação, junto com os secretários estaduais de saúde, para trazer os números da pandemia, né, isso funcionou muito bem, a gente conseguiu evitar que houvesse naquela época um vácuo ali de informação. E uma outra forma que eu acho também que ajuda muito a gente mostrar as narrativas humanas que acabam reduzindo o estigma, né? Reportagens que dão voz aos pacientes, familiares, profissionais de saúde, ajudam a combater também preconceitos, medo e silêncio em torno do câncer, fatores que muitas vezes também dificultam o diagnóstico precoce. E acho assim que também temos boas iniciativas na comunidade de enfrentamento que mostra caminhos possíveis, né, além do jornalismo tradicional. Né? A gente vê programas, por exemplo, o programa Mais Ciência na Escola, lançado pelo MEC, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com o objetivo é de expandir conhecimento científico e educação digital na educação básica, um outro chamado Clube de Letramento Científico do MEC, a Fiocruz tem várias ações, inclusive a Agenda Jovem Fiocruz, que acaba ajudando aí essa moçada a reconhecer características de notícia, de pesquisa científica, para poder comparar com o que eles recebem em notícias nas redes sociais. A Rede da Maré fez um trabalho fundamental durante a pandemia
com ações comunitárias, influencers da própria comunidade. No Nordeste, a gente viu agentes comunitários de saúde usando o repente como ferramenta de comunicação. Então, eu acho que ainda também tem muita coisa para ser feita na comunidade para a gente conseguir chegar com informação de qualidade, falando a língua das pessoas, né? Usando o que a gente viu muito na pandemia. Acho perfeitamente possível a gente replicar isso também no câncer, né, com informações de câncer. Sempre penso nas cabeleireiras, nas manicures, né, como elas poderiam ajudar, sabe, propaganda, informação sobre tumores femininos, barbeiros para os homens, enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa avançar ainda para chegar mais perto das pessoas e para enfrentar essa quantidade de fake news e desinformação que hoje estão nas redes. E enfim, aí tem mais muita coisa, né? OMS, OPAS, guias para jornalistas, muita coisa mesmo que tem acontecido. E acho que essas ações todas reduzem espaço para fake news e fortalecem a confiança na ciência. E que eu tenho certeza que para enfrentar o câncer não basta apenas desenvolver novas terapias, políticas públicas eficazes. É fundamental garantir que a população também tenha acesso a informações corretas, compreensíveis, confiáveis. O jornalismo de saúde com muitas limitações, né? A gente vive num eterno aprendizado, ainda mais atualmente nessa crise, né? Dos veículos de comunicação, né? De sustentabilidade disso com a internet. É um desafio ainda maior, a quantidade de notícias e tudo online primeiro, né? Então você não tem nem tempo mais para sentar e elaborar algo com mais profundidade. Mas eu acho que ainda continua, o jornalismo científico continua sendo uma ferramenta poderosa nessa missão, e a mídia, quando é ética, treinada, comprometida com as evidências científicas, torna, sim, um pilar muito importante na promoção de saúde, no combate ao negacionismo e na defesa da ciência. Acho que, para começar, tá bom. Obrigado, Cláudia. Você fica com a gente, Cláudia? Eu fico mais um pouco e depois eu saio, mas continuo ligada, porque eu tenho um caminho de 1 hora até onde eu tenho que estar daqui a pouco. Tá, joia. Tá bem? Mas eu vou Tá ficar um bom. pouco aqui. A Cláudia levantou muitas bolas, né? A gente poderia aqui ter umas 15 pessoas para falar sobre comunicação, de tantas experiências, né? E ela falou de uma coisa importante que para a gente é sempre uma referência, né? Que é a pandemia. Pandemia e cuidado, né? Sempre exemplo para a gente pensar muitos processos, muitas situações. Então, vou passar a palavra agora para o Carlos José, que é oncologista, clínico e mestre em gestão de tecnologias em saúde do INCA. Funcionando? Tá, agora foi. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer Santini, Temporão, pelo convite. E a ideia de falar também da comunicação de uma forma um pouco mais individualizada, aquela que se dá entre a equipe de saúde e quem procura o cuidado, né? Então, a provocação ali é que a gente vá além do item da prescrição e entenda isso como um item do cuidado, né? Isso, eu queria começar declarando meu conflito de interesse, né? Porque a ideia de demonstrar uma ferramenta de comunicação que está muito ligada à ideia do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, né? Eu acho que o marco legal, em primeiro lugar, a gente vai enfrentar todo esse desafio no controle do câncer com inovação. E não vai ser só a inovação de uma molécula nova, a inovação de novos dispositivos, vai ser a inovação das novas formas de se enfrentar, das novas integrações que temos que fazer, a necessidade da gente estar sinérgico em várias etapas para que a gente possa enfrentar o controle do câncer. E o INCA e todas as instituições de ciência e tecnologia, elas têm que se ver como um papel institucional de inovar, né? Não só de executar, treinar, mas a gente está buscando novas saídas. E essas tecnologias, elas podem ser reconhecidas, mas se elas não forem implementadas, elas não podem ser chamadas de inovação,
porque o que a gente quer, no fundo, é transformar a realidade. Então, se isso não chega até as pessoas, na realidade, a gente não está lidando com a inovação. Eu queria fazer algumas provocações ou tomar alguns pontos de referência, e o primeiro é esse. Não é? Como a tecnologia, como é que a gente mantém a empatia diante de interfaces eletrônicas, né? E aí a ideia é trazer essa imagem onde o cuidador está com toda a atenção dele voltada para a pessoa, que é o objeto, né, em que ele direciona a atenção do cuidado, e que, ao longo do tempo, uma menina no ambulatório no Canadá fez essa imagem, onde ela está ali na cena em que os pais estão ali presentes e o profissional está de costas para ela, fazendo algum tipo de registro, né? Fica apenas com a ideia de que a gente tem que usar a tecnologia como uma forma de nos aproximar. O outro ponto de referência, eu queria chamar a atenção sobre a qualidade da morte, né? E aqui, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, em primeiro lugar, do acesso? A gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso à questão do cuidado paliativo. Infelizmente, a gente está com uma política recém-lançada para tratar dessa questão, que é uma política civilizatória, eu diria, porque todos nós chegaremos nesse momento. E como esse outro artigo que chama a atenção, na perspectiva das famílias, o que era importante naquele momento da partida. E quando você leva em consideração aqueles itens que a família julgou como é importante, e cria-se um ranking para entender a qualidade da morte nos diversos ambientes, o Brasil está muito mal posicionado, né? Então, que isso sirva de uma espécie de elemento motivador para que a gente possa transformar essa realidade. E o terceiro item é a desigualdade, né? Então, poucos lugares nesse planeta são mais desiguais do que a gente. Então, isso também tem que ser um elemento de como é que a gente pode transformar essa realidade, olhando para um sistema que seja equitativo e que leve em consideração a saúde da população, mas também insira o bem-estar do profissional. Porque esse é um item que a gente vive uma crise de esgotamento do profissional de saúde e quem é que cuida de quem cuida. E aí o elemento que eu queria trazer é exatamente essa possibilidade da tecnologia, do meio digital, estar servindo como uma oportunidade da gente alcançar as pessoas, né? Então, nós somos o 9º, ou 10º, ou 11º, talvez, em termos de posição de PIB, 14º em termos de publicação, 50º em termos de inovação, e o marco legal, mais uma vez, da ciência, tecnologia e inovação, é uma oportunidade para que a gente possa mudar a forma de, talvez, participar desse processo, né? Ele é um convite para que todos que convivem com o problema e que tenham alguma motivação de tentar transformar aquela realidade, possam participar. Então, a proximidade de uma dor e a vontade de aliviar aquela dor é o grande elemento motivador dessa história. Então, eu queria trazer um conceito, que é o conceito do chamado Patient Reported Outcome. O que seria isso? Seria uma maneira que os pacientes têm de informar o seu estado de saúde, a sua qualidade de vida, incluindo os sintomas, a funcionalidade, a saúde física, mental e social. Ou seja, não é nada mais do que a razão de ser de um sistema de saúde. Ouvir e capturar a queixa da pessoa para que aquilo ali possa ser a matéria-prima da nossa existência. Então, em última análise, o PRO, ele avalia como é que os serviços fazem diferença para poder lidar com aquelas queixas, né? E mais do que isso, em termos de oncologia, a quase totalidade dos tratamentos, eles geram mais sintomas. Então, você já tem aquilo que a doença traz em termos de queixa e você agrega tratamentos que muitas vezes estão somando queixas para esses pacientes. Então, eu queria tomar como ponto de partida, esse eu diria que é o filme que deu origem à série, isso foi em 2017, na plenária do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, onde esse estudo foi apresentado, em que os pacientes eram simplesmente randomizados diante de vários diagnósticos e tratamento paliativo com quimioterapia, entre um grupo que a comunicação era usual e um outro grupo, da intervenção, onde o paciente tinha um dispositivo, uma ferramenta, onde ele poderia narrar ou informar aquele sintoma que estava incomodando a ele. Isso chegava até uma equipe, e essa equipe recebia isso e retornava medidas e orientações e ajustes de medicamentos para o paciente. Essa intervenção foi capaz de aumentar a sobrevida em 5,2 meses. Ela foi capaz de melhorar a qualidade de vida dos pacientes,
ela foi capaz de reduzir a pressão sobre a emergência, e a gente sabe que em oncologia existe um número que é a fração evitável de idas do paciente à emergência, que basicamente é necessidade de um melhor suporte. E, mais do que isso, os pacientes que mais se beneficiaram foram aqueles com menor letramento digital. Então, se a gente estivesse falando de um fármaco, de uma droga, certamente isso já teria se disseminado de uma maneira muito mais intensa. Então, eu queria dizer que a comunicação, ela não está estruturada, né? Um velho professor da McMaster, do grupo que ensinava medicina baseada em evidência, anos depois, ele esteve aqui no Brasil e ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele falou, se ele pudesse fazer de novo a jornada, talvez ele chamasse a medicina baseada em evidência em um cuidado baseado num relacionamento. Porque é diante desse relacionamento que essa comunicação se dá, que muita coisa pode ser evitada, muito sofrimento pode ser evitado. E aí, tanto no ambiente público como na saúde suplementar, a gente não tem uma organização e uma estruturação para essa comunicação. Então, e aqui, mais uma vez, né, como isso é importante, porque é preciso que as coisas mudem para continuar as mesmas. A gente continua se comunicando mal e a gente precisa dar a devida atenção para isso. Porque em diversas experiências, e esse estudo mostrou isso, o que mais as pessoas guardam como um elemento que possa gerar uma posição de detrator são falhas de comunicação, são problemas de comunicação. Então, mais do que esse estudo que foi apresentado na ASCO em 2017, outras evidências foram surgindo. Esse foi um estudo na Austrália, em que reduziu 33% de ida dos pacientes à emergência. Esse foi um estudo mais recente, que demonstrou redução de internação em 3 e 6 meses dos pacientes que utilizavam uma estrutura para comunicação dos sintomas com o PRO. Esse foi um estudo francês do Fabrice Denis, que pegou a população com câncer de pulmão e também randomizou entre uma ferramenta de comunicação e o tratamento usual e comparou o seguinte, o acompanhamento dos pacientes era feito com exames programados, tomografia computadorizada de cada 4, 6 meses. E o grupo experimental fazia exame apenas se tivesse sintoma. Então, o que ele fazia com isso? A correlação era tão grande entre o sintoma e a progressão da doença, em que os pacientes eram capturados com melhor performance. Com isso, eles eram tratados precocemente. E houve um aumento de 7 meses de sobrevida mediana com isso. E mais do que isso, quando você compara ao longo do tempo, o benefício se sustenta, e quando você avança e faz uma avaliação econômica, o braço da intervenção aumentou a sobrevida e diminuiu os gastos. Então, mostrando que isso é uma intervenção que, nesse estudo, por exemplo, se mostrou dominante. É o que a gente mais quer, é uma inovação que consiga melhorar o resultado e, com isso, a gente otimizar a alocação do recurso. Existe uma ferramenta na Sociedade Americana de Oncologia Clínica de identificar o benefício líquido de uma determinada intervenção, né? Esse Value Framework. Eu coloquei esse estudo do Fabrice Denis e vi que ele pontuou 50 pontos, né? Existe uma ferramenta também da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica em que pega a magnitude do benefício clínico. Eu peguei esse estudo e também botei nessa ferramenta e ele pontuou 5. E se a gente fizer uma reflexão em relação aos custos e às incorporações que a gente já fez do ponto de vista de oncologia clínica nos últimos anos, você tem ali mais ou menos a extensão do benefício desses estudos e uma diversidade de tecnologias que já foram incorporadas com custos mensais elevadíssimos e que uma intervenção de comunicação estruturada ainda não conseguiu se disseminar no nosso meio. Do ponto de vista do cuidado paliativo, por exemplo, essa opinião de especialistas apontando também a utilização de PRO, de ferramentas que capturem do PRO, para poder melhorar o cuidado através de ter melhor monitoramento dos pacientes, de melhora do suporte e também do desenvolvimento de várias pesquisas que a gente pode ter, né? Então, esse ambiente de equipes muito pressionadas, de pacientes com muitos sintomas e os gestores precisando definir onde colocar o recurso, foi o que motivou a gente tentar desenvolver uma ferramenta com esse objetivo de melhorar a comunicação entre quem cuida e quem precisa do cuidado.
Então, os princípios são baseado em evidência, né, baseado numa recomendação de utilização de PRO, estruturado em cima de uma segurança de dados e que a gente queria modificar os desfechos que a gente vinha tendo. Então, é um conjunto de aplicativos onde, na mão do paciente, fica instalado no celular dele uma ferramenta em que ele pode, naquela primeira barrinha ali, a qualquer momento, informar o sintoma dele, de uma maneira estruturada, na intensidade que ele julga na perspectiva dele. Se ele não encontrar o sintoma dele, são 15 sintomas e basicamente uma escala de Edmonton acrescida por sangramento e estado confusional, que são preditores de internação. Ele pode entrar em contato através de uma ferramenta de texto e ele informar aquilo que está incomodando ele ou tirar a dúvida e a gente dialoga com o paciente. A terceira barra, ele é convidado a relatar a fazer uma autoavaliação do performance e responder um questionário de qualidade de vida semanalmente. E, por último, avisos e notícias, que é um canal que a gente pode, de uma maneira proativa, exatamente atender a necessidade de informação daquela população. Gerando informação qualificada do ponto de vista de estilo de vida, de vacinação, de alimentação, todas as dúvidas que os pacientes vão apresentando ao longo do tempo. Do lado da equipe, um conjunto de aplicativos onde você consegue vigiar toda aquela população e organizar as demandas, de maneira que você pode, de uma maneira hierarquizada, ou seja, o paciente que tem um sintoma numa intensidade mais intensa, ele entra numa lista de prioridade em relação àqueles que a prioridade é menor. E a gente começou fazendo um estudo randomizado no HC1. A gente já incluiu todos os pacientes, então, na fase de análise. E, ao longo do estudo, o que a gente foi observando foi, do ponto de vista qualitativo, uma aceitação muito grande por parte dos pacientes. Os pacientes, mesmo com um desfecho negativo da perda de um parente, eles agradeciam pelo fato do canal estar disponível para a comunicação. E, a partir disso, a gente começou a fazer um estudo piloto no HC4, exatamente com a população que era atendida remotamente, na assistência domiciliar dos pacientes em cuidados paliativos. A gente fez uma transição e a adoção foi muito bem sucedida, tanto por parte dos pacientes como por parte dos profissionais. E esse é um dashboard que você começa a perceber a troca de mensagens, o perfil de relato do paciente, em que a gente tem ali na cuidado paliativo domiciliar as equipes separadas por regiões na cidade. Você começou a gerar informação e, mais do que isso, quando a Renata de Freitas, diretora do hospital, percebeu o que estava acontecendo, ela viu que a ferramenta estava facilitando, ou seja, já existia uma cultura de comunicação, a ferramenta só facilitou e potencializou isso. Essas são as impressões qualitativas do HC4 depois do uso de um canal qualificado e estruturado para comunicação. Então, ampliou a comunicação, melhorou o acolhimento, percebeu-se segurança, agilidade na resolução e evitou idas à emergência. O HC4 participou, inclusive, no curso da Fiocruz de formação de cuidados paliativos, e como tinha alunos ao redor do país, começou a surgir o interesse para tentar aplicar a ferramenta em outras regiões, né? E aqui você tem hoje os locais em que estão utilizando, e eu queria compartilhar aqui a impressão desses locais. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar uma região específica, que é Janaúba, uma pequena cidade no norte de Minas, e aqui a experiência do SAD deles, em que eles perceberam também uma melhora do acesso à família, uma resolução das demandas de maneira mais rápida, o acompanhamento dos pacientes em final de vida de maneira remota e a organização do fluxo do atendimento. Então, eles basicamente tiveram a mesma impressão que o pessoal do HC4 vinha observando. E mais do que isso, realmente ele percebia que a família se sentia mais amparada quando tinha um canal de comunicação dedicado com a equipe que estava oferecendo cuidado. Esse aqui foi a experiência de Ceilândia, um pouquinho mais acima, ali em Brasília. E a gestora percebia que eles estavam tentando se comunicar com os pacientes, mas era através de uma ferramenta não estruturada em que a equipe ficava muito estressada porque não conseguia dar conta das demandas. E ela percebeu exatamente isso, que depois de organizar as demandas, a equipe ficou mais confortável em tentar lidar com todas as demandas. E essa também foi a impressão do pessoal de Ceilândia. Um controle melhor da chamada, a organização das prioridades e uma inclusão nos desfechos, né, que eram importantes. E mais ao norte, a gente chega em Belém, onde no Ofir Loyola,
a estrutura de uma unidade nova de cuidado paliativo, ela começou a usar a ferramenta, e lá a peculiaridade é uma extensão territorial muito grande, né? Como é que você dá conta dessa distância com os pacientes que tinham medo de sair da hospitalização porque iam ficar sem o acesso, e numa realidade socioeconômica muito desafiadora. Então, eles começaram a utilizar e também tiveram essa mesma percepção de que as dúvidas, as intercorrências e as solicitações conseguiam ser atendidas, existia uma redução da latência entre a solicitação e a resolução. Era um canal de comunicação direta e um menor desgaste do paciente com deslocamento até a unidade. Então, esse é o slide original deles, que eu quis questão de manter, porque essa foi a impressão também qualitativa do Ofir Loyola. Então, eu queria, mais uma vez, frisar a importância desse conceito, que nada mais é do que a gente dá a narrativa para o paciente. A gente sabe que estudos mostrando que como o médico interrompe a narrativa do paciente com poucos segundos de fala. Então, a partir do momento que a gente começa a abrir um canal, as demandas chegam mais qualificadas, de uma maneira mais hierarquizada do ponto de vista da importância que o paciente dá. E aqui a gente está usando, mais uma vez, a tecnologia como um meio. Ela não é o fim da história, ela simplesmente está facilitando aquilo que já é o óbvio que a gente deve fazer. E assim, tanto é que países como o Canadá estão incentivando muito a utilização dessa estratégia, Reino Unido e Nova Zelândia, Estados Unidos agora aumentando o reembolso de serviços nesse modelo chamado Enhancing Oncology Model, que adotem estratégias como essa, mostrando que a adoção do EPRO, da captura do sintoma na perspectiva do paciente, reduz a demanda sobre a emergência e muitas vezes gera benefício clínico superior a muitas drogas que a gente já incorporou. Então, esse é um mapa de mensagens, de palavras, que a gente fez lá com as mensagens trocadas no HC1, que ele fala por si só. As demandas estão aí, e essa é a oportunidade da gente atuar de uma maneira mais estruturada para dar conta do paciente, que faz uma consulta, recebe o tratamento, vai voltar 3 semanas depois, e tudo o que acontece nesse intervalo, ou se ele não der conta em casa, ele vai precisar ir na emergência, né? Então, uma reflexão que é uma estratégia que aumenta a sobrevida, é uma estratégia que reduz o custo, especificamente num diagnóstico muito prevalente entre nós, que é o câncer de pulmão, é uma estratégia que reduz a pressão sobre a emergência, que tem uma magnitude de benefício semelhante a outras estratégias já adotadas e que pode ajudar e facilitar a navegação onde quer, em qualquer etapa que a gente esteja se referindo. Então, não é nada disruptivo, mas, do ponto de vista do resultado, ajuda muito, porque utiliza os recursos locais, né, o ambiente com poucos recursos, como essas cidades demonstrou replicar o benefício, né, e é aprovado pelo usuário. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando e reforçar de novo a ideia do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, porque é uma espécie de oportunidade que a gente que tenha interesse possa botar a mão na massa e propor soluções novas, né? Então, o Roberto Gil, na figura de diretor do Instituto, que apoiou a ideia, toda a equipe da pesquisa clínica, a equipe do Hospital do HC4, a equipe dos oncologistas que toparam assumir um plantão ou uma tarefa adicional, né, beneficiando um outro setor, que é a emergência, mas essa ideia de unidade ela é muito importante para que a gente possa estar enfrentando. E finalizar dizendo que a inovação ela é para ir da bancada até a forma do que a gente conduz os processos, né? Eu queria agradecer a oportunidade e colocar à disposição para depois a gente discutir. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Você traz uma perspectiva interessante da comunicação nessa relação com cuidado, né, e da humanização. Né, ouvir o paciente, ouvir os familiares, né, e dar a narrativa também a eles. Achei muito interessante. Né, tenho vontade de conhecer mais depois sobre o seu trabalho. Tá bom? Vamos passar agora a palavra para o Fernando Lopes Tavares de Lima, também do INCA, que vai falar, vai tentar falar em 20 minutos sobre talvez o grande problema da humanidade hoje, né?
influência, alcances e limites das mídias sociais. O problema da humanidade. Acho que encerrou. Acabou. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, doutor Santini e comissão organizadora. Eu sou o Fernando, sou do INCA, do Núcleo de Pesquisa Qualitativa, da Coordenação de Prevenção e Vigilância da Comprev. E estou com o desafio de falar sobre a influência, alcances e limites das mídias sociais. Eu sou sanitarista e tenho me debruçado um pouco sobre esse tema, a mídia social como um fenômeno social e a sua implicação para o controle do câncer. Então, primeiro a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Essa foto, ela entrou um pouco na história. Essa música, eu acho que muitos de nós conhecemos, porque foi uma música de uma propaganda, mas ela tem uma simbologia histórica um pouco maior. O Gilberto Gil escreveu essa música pela internet. Acho que, pelo menos todos da minha geração para mais lembram dessa música. Essa música ela tem uma simbologia importante porque ela foi a primeira música transmitida ao vivo pela internet no Brasil. Isso foi em 96. E ela transmitia um olhar que era um olhar muito comum da época a respeito da internet, que era um olhar positivo, de construção de redes, de construção de uma inteligência coletiva, de possibilidades de conexões e de produções positivas. E naquela época já existiam mídias sociais, mas elas ainda não eram bem da forma que a gente conhece hoje. No início dos anos 2000 que começou a se configurar um pouco mais a forma como a gente conhece hoje, e hoje a gente entende as mídias sociais, que a gente às vezes chama aqui no Brasil como redes sociais, mas a gente tem uma diferenciação. Redes sociais, elas existem independente da internet, independente dos aplicativos. Nós trabalhamos em redes sociais dentro do INCA, mas as mídias sociais também constroem redes sociais. Mas as mídias sociais são aplicações baseadas em internet, fundamentadas no que a gente chama de Web 2.0. A Web 2.0 ela revolucionou a forma de usar a internet. A internet, antigamente, para quem é das antigas, era praticamente a gente acessava a internet para consumir informação. Abríamos a internet para ler informação. E aí, um belo dia, alguém pensou em lançar aplicações fáceis de programação mais simples, sem precisar conhecer linguagem de programação, onde as pessoas poderiam produzir também seus conteúdos. Eram blogs, webblogs, aí veio YouTube, Facebook, Orkut, e aí começou a se entender que a internet poderia ser um espaço não apenas de consumo, mas também de produção. Então, o usuário comum, ele passou a produzir, a compartilhar e a consumir esse material dentro do que hoje a gente chama de mídias sociais. Tá? As mídias sociais, elas tiveram uma característica interessante ao longo do tempo, que foi uma diversificação de suas utilidades. Hoje são ambientes totalmente híbridos. Elas servem para relações interpessoais, relações interprofissionais, interinstitucionais, jornalismo profissional, como a Cláudia disse, entretenimento apenas, publicidade, mercado, venda. Hoje de manhã a gente brincou um pouco aqui, com um colega falou que segue o Arne, já é amigo do Arne no LinkedIn. O LinkedIn é um tipo de mídia social. Quando um profissional faz uma postagem no LinkedIn, ele está ali fazendo relação pessoal, relação profissional, ele pode, a depender do conteúdo que ele está publicando, fazendo um tipo de publicidade para um curso que ele vai vender posteriormente como um especialista na área. Então, é meio que híbrido, meio que misturado, e essa mistura, às vezes, dificulta a gente entender se o profissional ou a pessoa que está ali falando sobre um tema, ele está apenas comentando o tema, ou ele está ganhando alguma coisa sobre o tema, ou vendendo sobre um tema. Tá? Então, isso lá na frente vai ter um certo grau de importância. E o alcance dessa rede? O Carlos José mostrou aqui um dado interessante, que é o acesso ampliado à internet. Então, o uso da internet, ele ampliou muito, a velocidade, quem usava na época lá do Gilberto Gil lembra, da conexão de escada, todo mundo esperava passar meia-noite para passar apenas uma chamada. Hoje em dia nós temos o celular, estamos conectados 24 horas por dia, às vezes até esquecemos de que é internet, Quando você vai pedir o Uber e aí caiu a internet, que você lembra, não posso pedir porque estou sem internet. Então faz parte do nosso dia a dia. E as mídias sociais, como elas têm várias funções sociais aplicadas a elas são muito utilizadas em todos os dias.
né? Estima-se que 5,24 bilhões de identidades existentes de redes sociais no mundo, ou seja, não são pessoas, mas são identidades que representam pessoas, porque uma pessoa pode ter mais de uma identidade. O Brasil não fica atrás, no Brasil nós temos 144 milhões de identidades, o que seria mais ou menos 67% da nossa população. É muita gente conectada em mídias sociais no Brasil. E estima-se também que estamos, pelo menos, entre 3 e 4 horas conectados nela, ou seja, meio turno por dia estamos ligados dentro de uma mídia social, né? E mídia social inclui também, por exemplo, o WhatsApp, né? Hoje alguém consegue pensar uma vida sem o WhatsApp, vida de trabalho, vida pessoal? É muito difícil, né? Então ela também faz parte desse nosso dia a dia. E essa rede é uma rede que conecta, né? Então ela facilita o acesso, ela é rápida, ela é barata, né? No momento que o INCA publica uma notícia, essa notícia chega rápido em qualquer lugar do país. Ela chega rápido, ela chega em qualquer lugar do país e de uma forma muito barata, né? Obviamente, depois da infraestrutura conectada. Estudos já demonstram que o rastreamento e o diagnóstico precoce pode ser favorecido por meio de campanhas, por meio de mídias sociais locais, né? Então, alguns estudos clínicos demonstram que se você fizer uma campanha em mídias sociais que estimulem o rastreamento ali em um determinado local, aquilo ali pode estimular as pessoas a participarem mais das medidas de detecção precoce. E você também consegue atingir grupos específicos de uma forma mais direta. Então, você pode, em certo sentido, tentar reduzir as desigualdades. Né? Em certo sentido, porque a gente sabe que o acesso à internet, apesar de ser bastante amplo, ainda temos um país muito desigual. Né? E a rede social também, as mídias sociais, elas são ferramentas muito importantes, né, de apoio social, engajamento e mudanças de comportamento. Nós sabemos que grupos de pacientes funcionam muito em mídias sociais, as pessoas se encontram, as pessoas conversam, compartilham dificuldades, que muitas vezes elas têm dificuldades no dia a dia com pessoas que elas têm amizades próximas, mas que não passam pelas mesmas experiências que elas e não conseguem compreender o que elas estão passando. E elas também possibilitam a vigilância e a compreensão do comportamento, que é onde pessoas como eu atuam, né, tentando entender, né, o efeito dessas campanhas em mídias sociais, como que as pessoas têm recebido e como as pessoas têm compartilhado e como as pessoas têm se comportado mediante esses dados que têm passado por essas mídias sociais. Então, se bem utilizadas, existem ferramentas que possibilitam que o cuidado seja aprimorado nessa rede que conecta. Entretanto, né, o próprio Gil depois refez a música. Essa já quase ninguém conhece, foi praticamente 20 anos depois, ele manteve a melodia, se vocês buscarem depois, vocês vão ver que a melodia é a mesma, mas ele muda a letra. Uma letra de otimismo muda por uma letra mais crítica, né? Ele já pensa já numa rede que veio com a promessa de liberdade, para uma rede que agora prende a gente um pouco mais. Tá? E aí a gente começa a entender um pouco mais, com o passar do tempo, como essas redes funcionam, né? Para começar, uma rede que lucra muito, e são redes muito poderosas. Se nós formos pensar que nas 10 pessoas mais ricas do planeta, provavelmente umas 6 ou 7 têm alguma vinculação muito direta com essas redes. Né? Então, a gente tem falado muito, né, historicamente, no campo da saúde, das empresas do tabaco, das empresas dos alimentos ultraprocessados, das bebidas alcoólicas, como empresas muito poderosas. Essas ainda estão lá em cima, porque essas facilitam o trabalho dessas. Né? E como que essas redes lucram? Né? Porque a gente usa as mídias sociais e elas são gratuitas. Então, como que elas ganham tanto dinheiro? Elas ganham muito dinheiro vendendo o nosso comportamento para quem tem interesse de comprar. Então, cada vez que a gente usa uma mídia social, a gente aperta um botãozinho e vai mostrando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente curte, o que a gente não curte, o que a gente gasta mais tempo vendo, o que a gente gasta menos tempo. Isso vai gerando muitos e muitos dados que vão sendo processados ali por inteligência artificial e, a partir daqueles dados, eles começam a vender espaços de propaganda, direcionamento de mensagens, a partir desses comportamentos que a gente tem. Então, não é estranho quando a gente fala que quer ir para um lugar, ou quando a gente faz uma busca no Google e abre o Instagram,
e já está lá, tipo uma propaganda de uma pousada, para um lugar que a gente pesquisou por outro motivo. É porque isso é tudo muito interconectado mesmo. Tá? Isso funciona a partir de uma necessidade. Ela precisa que a gente precisa usar essa mídia social. E para a gente usar, ela precisa de estratégias para que a gente fique ali engajado. E dentro dessas estratégias, ela precisa que a gente se sinta bem. E para a gente se sentir bem, a gente precisa de alguém que concorde com a gente o tempo inteiro. Então ela cria as estratégias, a partir dos seus algoritmos, o que a gente chama de câmaras de eco. Então tudo que se fala ali dentro é de acordo com o que eu gosto. O que eu não gosto, eu passo rápido, ele já entende e para de mostrar aquilo para mim. Então começa a aparecer somente o que eu gosto. Qual é o problema disso? Viver num mundo que a gente só vê o que a gente gosta, nos faz desaprender a ver aquilo que a gente não gosta. E aí, quando aparece alguma coisa que a gente não gosta, a gente não gosta demais. E aí começa a ter polarização, discurso de ódio e um movimento muito radical. Né? Então, a estratégia das mídias sociais é trabalhar com as nossas emoções, é tudo muito rápido, não dá tempo da gente raciocinar muito sobre a informação que chega. Então, é tudo baseado nas emoções. Tá? E essas emoções, ali naquele momento, ela começa a gerar dados, né? A gente já sabe das estratégias históricas da produção das incertezas, né? Nós não podemos dizer que o mundo está com problemas climáticos, não podemos dizer que o cigarro eletrônico faz tão mal assim. Vai gerando dúvidas que nós podemos dizer sim, mas essa questão de dúvidas, a depender de qual câmara de eco que ela cai, ela encontra pessoas que estão adeptas a entender aquilo como verdades absolutas. E essas pessoas acabam acreditando naquilo como verdades, porque não usam mais o racional, usam o emocional. Tá? E essa questão, então, da desinformação e dos apelos emocionais na mídia social, ela não é ao acaso. Ela faz parte da estrutura. É o motor que faz isso funcionar, é o que faz a gente ficar ali ligado e é o que faz o dinheiro rodar. Então, a desinformação, ela é lucrativa para quem cria, como a Cláudia disse, mas é lucrativa também para quem estrutura as ferramentas. Não são ferramentas livres, a gente não está numa praça sentado conversando. É uma ferramenta algorítmica que é programada para funcionar de uma certa forma por uma empresa privada que lucra com tudo isso que está acontecendo. E como a Cláudia disse também, a Cláudia, ela para mim foi ótimo que a fala dela foi batendo ali, eu fui falando, nossa, já falou, obrigado, 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 obrigado. Esse ambiente informacional ele tem causado tanto impacto na nossa saúde que grupos ligados ao OMS já têm sugerido ao OMS, devido aos critérios que a OMS utiliza para classificar fatores determinantes sociais da saúde, para classificar os ambientes informacionais como um determinante social da saúde também, porque eles podem moldar as nossas decisões, moldar os nossos comportamentos, e essas decisões e comportamentos podem gerar maiores ou menores riscos à nossa saúde, gerando iniquidades em saúde. Né? E como que o câncer funciona em relação a isso? Né? Como a Cláudia disse, o câncer, a gente tem o estigma do câncer. Né? Querendo ou não, vocês, né, por mais que a gente afirme que o câncer tem cura, que o câncer tem o diagnóstico precoce que facilita tudo, o câncer ainda tem a associação a palavras de sofrimento e morte em nossa sociedade. Né? As pessoas associam assim ainda. Então, quando uma pessoa recebe esse diagnóstico, ou quando um parente próximo recebe esse diagnóstico, as pessoas precisam ter algum tipo de esperança, elas querem ouvir uma coisa, elas precisam ouvir respostas fáceis. E nem sempre essas respostas fáceis vão vir do sistema científico, porque nem sempre existe uma resposta fácil para isso. E o cuidado nem sempre é bem ofertado, como o Dr. Carlos disse. Então, nós vivemos num ecossistema que necessita da crença. E quando você encontra um espaço que gera, como a mídia social, que trabalha com as emoções e que trabalha, né, com essa questão de medos e esperanças, isso se casa muito bem. Então, o câncer, ele é um mercado muito forte para quem trabalha em mídia social. Eu não sei quem aqui já assistiu, eu recomendo, tem uma série do Netflix que chama Vinagre de Maçã. Fala exatamente sobre isso, sobre o mercado dos influencers, sobre o câncer em mídias sociais. Muito interessante. Mas o câncer, então, ele é um grande mercado. E sendo um grande mercado,
A gente produz muita desinformação e produz informação também contra desinformação em excesso, que é o que a gente chama de infodemia, é o excesso de informação, correta ou errada, é em excesso. E aquela pessoa que já está sofrendo muito por todas aquelas condições, ela vai ter muita dificuldade de filtrar o que é a informação correta e errada. E como a informação vem rápida e vem ali naquela câmara de eco ali, ela acaba apelando pelas emoções. E pelas emoções, muitas vezes ela vai para o caminho da desinformação. E nós temos também, né, o que a gente já foi falado aqui hoje o dia inteiro, que é essa erosão da confiança na ciência. Né? Nas mídias sociais, os profissionais disputam espaços com influencers que produzem desinformação e ganham com isso. E muitas vezes esses profissionais que ganham a vida com isso, possuem estratégias de comunicação que são muito mais, que acessam com muito mais eficácia os usuários da plataforma do que nós profissionais que não temos essa habilidade para fazer esse uso. Então, acaba que eles atingem com maior facilidade também essas pessoas já vulneradas. Tá? Então, estudos já mostram de uma forma muito clara que existe um engajamento maior para conteúdo que é incorreto e prejudicial. Se você produz um conteúdo correto e um incorreto, é comum que o incorreto leva mais engajamento. Tá? Se isso gera um comportamento pior, aí já é um outro tipo de discussão. Tá? Mas então está tudo perdido? Não, existem saídas, o mundo discute, né? Como o Rodrigo disse, esse é um problema que não é um problema local, é um problema global, certamente. A desinformação não é um nosso problema específico. Nós tivemos, sim, a Cláudia falou bem, né, nós tivemos o Estado promotor de desinformação, né, durante um período, isso certamente foi quase que inédito, mas nós também temos algumas soluções que são discutidas na literatura. São soluções que são simples? Obviamente que não. Né? Então, a primeira é meio que óbvia, né? A educação midiática e científica para a população. As pessoas precisam saber identificar essas coisas, né? Saber identificar uma desinformação, saber entender como funciona. Né? Mas nós vivemos num país que nós temos dificuldade para fazer educação básica. Como fazer educação midiática e científica? Então, isso é um grande desafio para a gente. Precisamos garantir a integridade das informações científicas. Né? É muito comum, quando um profissional de saúde rebate uma desinformação, você vai ali na rede social e vai ver os comentários, um dos comentários é: está ganhando dinheiro da indústria farmacêutica. É certo, deve estar levando por fora para garantir isso. Por quê? Porque a integridade científica, a integridade profissional é sempre colocada em jogo. Então, nós precisamos garantir formas para que a integridade das informações científicas sejam garantidas. Transparência, né, se realmente há ou não, né, transparência nos dados, e nos casos onde há o abuso, é preciso ter a punição. É preciso ter colaboração, certamente colaboração. Né, o Estado sozinho não consegue. É preciso que as empresas entendam, é preciso que a sociedade civil organizada entenda, é preciso trabalhar em conjunto, porque sozinho isso é impossível. É preciso, né, é um tema que a gente sabe que é polêmico, em especial porque nós estamos falando das empresas mais poderosas do mundo, da nossa atualidade. Né, nós sabemos que nunca tanto poder econômico e político esteve no poder de tão poucas pessoas, mas nós precisamos discutir de uma forma muito séria a regulamentação e a responsabilização das plataformas por esse conteúdo. Não é simplesmente um espaço, uma parede onde as pessoas vão lá e colam um papel e eu não me responsabilizo por isso. Né? Existem várias formas. Se existem formas de direcionar conteúdo, se existem formas de filtrar tantas coisas, existem formas de identificar, certamente, coisas que passam do limite do absurdo. Tá? E precisamos fortalecer as respostas institucionais. As instituições não podem ficar fora da rede. Né? Nós fizemos um levantamento num estudo, uns anos atrás, que foi no Twitter, sobre a vacinação contra o HPV, e que a gente olhou todos os Twitters, todos, manualmente, todos, a equipe leu todos. E foi pouquíssimas publicações de instituições estatais, federais, municipais ou estaduais. Então, e a gente começa assim, nossa, mas estamos fora do debate? Estamos fora do debate. E estarmos fora do debate não quer dizer que o debate não aconteça, ele continua acontecendo sem a gente. E isso pode ser um grande problema. Então, precisamos fortalecer a nossa capacidade de compreender o problema com pesquisas e estudos e nossa capacidade de responder a esse problema. E, por fim,
vou deixar aqui as referências para quem tiver curiosidade sobre o que eu falei, mas, por fim, eu acho que o que eu queria falar em especial é que a mídia social ela pode ser os dois lados. Ela pode fazer parte do desafio, ela é o nosso grande desafio, mas ela também pode fazer parte das nossas soluções, em alguns casos. Vai depender da nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de regulamentação, a nossa capacidade de resistência a grandes poderes também, né? Estamos em tempos difíceis, mas acho que podemos dar algum tipo de resposta. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Eu estava ouvindo o Fernando falar aqui, deu vontade de falar sobre vários assuntos, mas não é meu papel, né? Então, eu vou falar só duas, tá? Muito rapidamente. A primeira é dizer que eu me identifiquei muito com o seu trabalho. Eu pesquiso várias coisas que você falou e acho que a gente, de fato, está vivendo um momento muito complexo e muito difícil, né? Eu separei, esses dias, o Ministério da Saúde, ele se manifestou, o ministro Alexandre Padilha, dizendo que o Ministério vai processar médicos que estão ganhando dinheiro, né, com desinformação, vendendo cursos, né, e através também de postagens de monetização, né? São médicos, não são só influencers, são médicos influencers, né? Então, essa é uma questão fundamental, porque a estrutura econômica ela é em cima da monetização. Se você não regula isso, você não mexe nesse cenário, né? Porque se mexer na monetização, você mexe no mecanismo, né? Você vai reduzir o lucro das big techs e vai diminuir a possibilidade, né, desses influencers ou médicos influencers também ganhar dinheiro através dessas postagens, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. E a segunda, muito rapidamente, foi inevitável que a Anistela falou de proteção de dados, né, na mesa anterior, né? Você falou de dados, né, do capitalismo de dados que a gente vive hoje, né? E você falou de cuidado, né? E aí, essa é uma questão de cuidado com todos nós e com os pacientes. A proteção de dados pessoais hoje é uma das questões mais importantes em termos de cidadania moderna, né? Ainda mais pacientes extremamente fragilizados, né, que podem sofrer discriminações diversas a partir do vazamento dos seus dados. E dados, muitas vezes, que não estão públicos, mas são captados, né, pelas redes, né, tipo farmácia, onde você vai comprar determinado medicamento com uma intensidade imensa. Ou seja, esses dados podem e estão sendo comercializados. Podem ter certeza disso, tá? Esse é um tema que eu também pesquiso. A gente lançou um livro na Fiocruz recentemente sobre esse tema, e acho que é um tema que todo mundo deve buscar se apropriar. Tá bom? A Cláudia está online com a gente? A gente tem tempo para abrir para algumas perguntas, para algumas... São 6h10. Alguém gostaria de... Até 6h30? Então temos 20 minutinhos. Você... Hã? Cláudia, você está aí com a gente? Sim, estou sim. Tá joia. A gente... Táxi, mas estou com vocês. Tá joia. A gente vai abrir agora para algumas perguntas, tá bom? Sim, eu posso só fazer um adendo? Claro. Um ponto super importante que você colocou sobre essa questão dos médicos, né? A gente aqui na ponta, como jornalista, a gente vê o impacto negativo gigantesco que esses profissionais acabam provocando na disseminação de
de desinformação mesmo, né? A gente já vê a baixa adesão da vacina da Covid, por exemplo, entre crianças, e é muito comum falar com pais e os pais relatarem: meu pediatra não recomenda essa vacina. Então, quando você tem a palavra de um médico, essa palavra tem muito poder, e um poder muito negativo, né, que pode ter também. Então, eu acho que é fundamental, já que a gente não tem até agora os conselhos responsáveis por estar punindo isso, a gente, enquanto ministério, enfim, enquanto sociedade civil, a gente tem que sim entrar com medidas para coibir isso. Ótimo. Você? Tem um microfone para rodar ou esse aqui mesmo? Olá, gostaria de perguntar especificamente para o Fernando sobre a questão da regulação das mídias, que a gente está vendo casos como, por exemplo, cientistas, né, que trabalham com divulgação científica sendo processadas por rebaterem nas redes sociais desinformação, como, por exemplo, de um profissional de saúde que falou que um remédio contra parasitas seria útil no combate à diabetes. Nesse sentido, a regulação, eu penso que ela também passa por um problema de limitar a influência dessas grandes empresas dentro do judiciário e até mesmo dentro dos três poderes, né, em si, porque a gente vê esse caso, né, a decisão em primeira instância da juíza foi favorável a esse profissional que praticou desinformação, né, mostrando como que essas empresas, né, essas pessoas, né, que promovem isso diretamente, são influentes dentro, tem esse poder, né, de mobilizar tanto o judiciário, tanto outras instâncias, e a decisão dela partiu do ponto de vista de que elas estariam atrapalhando o modelo de negócio desse profissional de saúde. Então, eu gostaria de ouvir mais a respeito da importância tanto dessa limitação, né, dessa influência, tanto de promover mecanismos de democracia participativa para poder ajudar nessa regulamentação das mídias sociais. Vamos juntar 2 ou 3 para facilitar? Microfone para cá, por favor. Boa tarde, Miriam Coimbra, da Fiocruz, aqui do Grupo de Pesquisa de Controle do Câncer do CE. Para cada caixa, né? Juntando até com a pesquisa, com a pergunta dele, uma coisa que eu percebo, que mais do que os indivíduos, do que os influencers, a gente tem uma verdadeira indústria da desinformação, né? São empresas, redes ganhando dinheiro com a desinformação. E isso é uma realidade dada. Por mais que a gente queira, a gente está no cenário que essa é uma realidade que vai perdurar. Aí, na fala da mesa, eu gostaria de ouvir um pouco algumas ideias de soluções de forma operante para as instituições, de certa forma, se manter um tanto quanto isolado e aprender a lidar um pouco com isso. Já que a gente vai ter que lidar um bom tempo com essa realidade. E lutar contra isso é algo que está, muitas vezes, além da nossa possibilidade direta. Como que a gente pode agir um pouco, enquanto grupo, enquanto instituição, para poder, de certa forma, se manter um pouco contrário a isso que parece que é um caminho que é um caminho normal do Rio, não é, entendeu? A gente não tem que parecer que está em contra porque a gente está indo nessa onda, entende? Porque a gente não tem muito como lidar para superar essas questões diretamente. Mas como a gente pode fazer, pode ser alguma coisa, a gente colocar alguma barreira de isolamento em relação a isso. Sei que é um desafio, mas eu queria ouvir alguma coisa em relação a esse ponto a ponto.
Tem mais duas ali. Vamos fazer essas duas e depois a gente faz uma rodada com vocês para fechar. Pode ser? Ali atrás, gente, por favor. Ali no meio e depois um pouco mais para a ponta esquerda ou direita, dependendo de quem olha. Eu gostaria de saber que estratégias para contrapor esse problema grave que você colocou em relação a esse negacionismo das mídias. E aí eu penso que, por exemplo, contrapor isso com o INCA, que o INCA tem a maior legitimidade nacional, todo mundo sabe que existe o INCA, quem é o INCA. Então, a minha pergunta é, será que o INCA poderia inaugurar uma linha, uma área, um projeto de comunicação não tradicional? Eu sei que tem os materiais nos sites, tem a TV INCA, mas que pudesse aliar juventude e a comunicação através das mídias, através das redes. Até onde eu sei, o INCA não tem um Instagram, não tem um Facebook. Então, para contrapor esse negacionismo, a marca INCA, ela teria um potencial maravilhoso, né? Assim como, assim, se tivesse um jovem aprendiz da comunicação que estivesse no INCA e que pudesse estar fazendo essa aliança, talvez a gente tivesse assim várias experiências que, claro, tem que ter financiamento, né? Tem que ter gestão, mas, assim, no meu entender, seria algum tipo de estratégia. Então, assim, isso seria talvez uma inovação, né? Então, enquanto isso poderia ser estimulado para a discussão e traçar estratégias para isso. Ali. Olá, bom, boa tarde, parabéns pelas apresentações. Eu sou Flávia, eu trabalhei durante 13 anos na indústria farmacêutica e, em determinado momento, durante a pandemia de Covid, um evento pitoresco que aconteceu foi a gente fazer campanha para o competidor. Porque, em algum momento, a gente não levou as vacinas, o competidor tinha levado, e existe um negacionismo incrível contra as vacinas, e a gente teve que, de fato, assim, pelo amor de Deus, tomar vacina, a vacina funciona, vamos acabar com isso, por favor. E, no momento que a gente trouxe um antiviral, a gente não pôde chamar de antiviral por conta da carga que o antiviral tinha por causa da cloroquina. Então, a gente teve que chamar de qualquer outra coisa para fazer as mídias. Então, eu queria falar um pouco sobre a complexidade das informações que a gente traz como meio científico na indústria ou na academia, e o tempo que a gente não tem para degustar, digerir essa complexidade para trazer como uma informação memética, por exemplo, que vai ser distribuída e grudar na população de uma forma mais generalizada, e nesse tempo institucional, que tanto a indústria farmacêutica quanto as instituições que têm a marca, que têm o peso, elas têm que passar por milhões de aprovações para elas comunicarem corretamente e também comunicarem e ainda atingir o público-alvo que elas precisam. E, assim, bem ou mal, a gente trabalha com conhecimento complexo. Como vai se transformar isso numa memética, em algo que seja facilmente distribuído? Então, é um desafio grande, porque precisa do tempo, tanto de digerir a complexidade, quanto do tempo de aprovações para que a gente leve ao público sem ser também judicializado por conta de dar uma informação errada. E eu queria ouvir um pouco a posição de vocês desses tempos de complexidade e tempos de aprovação, para que a gente consiga comunicar melhor para o público, sendo as instituições de fato de referência. Tá bom, obrigado. Cláudia, você quer começar? Olha, eu acho que é um desafio para todo mundo, inclusive para os veículos tradicionais de comunicação, né? Como atingir esse público que só consome redes sociais, né? Então, embora todos os veículos atualmente estejam fazendo vídeos, há um pedido, inclusive, para que todos os jornalistas pensem também em produzir vídeos, além das reportagens ali escritas e tal. Mas a gente sabe que assim, as notícias falsas disseminam com muito mais velocidade do que as verdadeiras. As pessoas, sim, buscam a pílula mágica, a pílula do câncer, enfim. Então, eu brinco que às vezes a gente precisa reunir a neurociência junto com a comunicação também, para ver se vem ideias novas de como comunicar nesse novo mundo, sabe? Porque, por enquanto, eu vejo desafios e
E outro, eu acho assim, mais do que a comunicação dos veículos tradicionais, eu ainda insisto na questão das comunidades. A gente precisa utilizar as ferramentas das comunidades, os comunicadores que estão nas comunidades, para ouvi-los e para ser parceiros também, né? Porque, sabe, muitas vezes assim, as matérias que eu escrevo na Folha atingem um público muito limitado, né? E por mais que elas se repercutam, outros veículos repercutem, as rádios, etc., isso continua sendo ainda muito limitado. Eu vou para Ribeirão Preto, na terra da minha família, ninguém lê ali jornal, sabe, está acompanhando. As pessoas estão se informando do que está chegando no WhatsApp. Então, assim, eu faço coro para quem acha que é um desafio, mas não tem solução, não. Quero ouvir meus colegas sobre isso. Bom, seguir a ordem, passar para o Carlos aqui. Esse é o grande desafio, né? E eu acho que a gente tem que primeiro entender como é que esse mecanismo se dá, né? Eu acho que aí entra uma questão que a gente tem que discutir, que é o medo como um instrumento de poder. Porque o medo, além dele ser socialmente apreendido, o medo é capaz de gerar certezas, né? Então, a gente tem um sistema de rastrear ameaça. Por isso que é muito mais fácil a gente se ligar em alguma coisa que aparentemente é negativa, porque ela tem uma dimensão que é ameaçadora, né? Então, eu acho que tem o conteúdo, eu acho que as instituições todas detêm essa capacidade de gerar um conteúdo, mas o desafio é a forma, né? Como é que a gente faz uma atualização na forma de divulgar conteúdo para contrapor essa questão? Mas a ideia de que o medo está em jogo, ela é importante a gente ter, porque a gente está lidando com uma reação visceral, é emoção, né, que se envolve. E emoção e racionalidade, muitas vezes, elas não convivem no mesmo espaço, né? A Anvisa, eu lembro de muito tempo atrás, lançar uma coisa chamada BRATS. O BRATS era um boletim de avaliação de tecnologia em saúde, porque dentro do próprio corpo médico, a dificuldade da gente divulgar informação qualificada é um desafio, né? Então, assim, iniciativas de que a gente possa estar gerando conteúdo e que isso chegue de uma forma apropriada, e a gente realmente precisa se atualizar. Vou usar só um exemplo de um estudo que foi feito com pacientes em tratamento paliativo para câncer de pulmão e câncer de cólon. 6 meses depois do tratamento iniciado, era perguntado para eles se eles tinham uma noção clara qual era o objetivo do tratamento, que não era curativo. 70% dos pacientes com câncer de pulmão achavam que o tratamento era curativo e 80% dos pacientes com câncer de cólon achavam que o tratamento era curativo. E quando ia se avaliar os médicos que davam essa informação, os médicos melhor avaliados eram exatamente aqueles que não deixavam claro que o tratamento não era curativo. Então, o desafio da comunicação aí é muito grande quando o medo está em jogo, né? Então, é claro, a gente aqui, enfim, não tem a pretensão de gerar uma solução, mas tem que estar claro que a forma que a gente comunica, ela tem que ser atualizada. Então, vou tentar ir lembrando aqui, se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Então, o primeiro caso do colega aqui, né? Eu não sei se vocês sabem o caso, são 2 profissionais, eu não sei a formação delas, mas são profissionais que são influências famosas, que têm o canal delas de divulgação científica, né? E um dos objetivos do canal delas é consertar desinformação, né, que se espalha pela rede. E uma desinformação foi o uso de... Qual que era o medicamento? Anti-eumíltico. Contra diabetes. Elas fizeram um vídeo, então, explicando o porquê o vídeo era equivocado, e o profissional que se sentiu, né, afetado, entrou na justiça dizendo que elas fizeram um vídeo que afetaram a profissão dele. A justiça entendeu que sim. Não existe regulação que se resolva isso, né? Não faz sentido, né? Então, assim,
eu acho que tem questões que são muito sérias, né? Assim, eu acho que nós temos discussões que precisam ser ampliadas, né? A gente precisa entender as responsabilizações das empresas. A responsabilização de quem produz o material, isso eu acho que já é muito claro, né? Assim, o caso do médico, né? O médico profissional que divulga uma doença que não existe, um tratamento que não existe para uma doença que não existe, isso já é previsto no Código de Ética Médica. Cabe ao conselho profissional atuar, cabe à justiça atuar. Isso já existe. O que não existe é essa regulamentação das mídias. Porque, internacionalmente, não é só o Brasil que tem problema com isso, né? Houve um discurso muito forte de que essas mídias trariam a liberdade. E qualquer forma de controle e regulamentação é tentar tolir a liberdade. E a liberdade é o nosso bem maior. E é. Né? Então, o controle da nossa liberdade precisa ser protegido, inclusive, desse risco de estarmos sendo controlados. Né? É uma coisa meio paranoica, mas é isso. Esse é o discurso e é isso que é a dificuldade. E como eles são muito influentes, né, cabe ao nosso Congresso também. E aí nós temos, obviamente, nossas dificuldades também em relação a isso. A colega que perguntou sobre o Instagram ou páginas de mídias sociais do INCA e as formas de comunicação, né? Eu não sou da comunicação do INCA, então eu não vou ter como muito de falar sobre as formas de comunicação do INCA. Mas o que eu posso dizer é que o INCA não tem o seu canal oficial exclusivo como INCA, Instituição Geral. Mas existem alguns canais do INCA, porque o INCA, como ser uma instituição de ciência e tecnologia, precisa transmitir algumas informações. Então, se não me engano, a Mariana, da pesquisa, tem um canal do grupo de pesquisa dela, o Marcelo, acho que tem o dele também, não é, Marcelo? Então, tem alguns canais. O Ensino está lançando também um canal do Ensino hoje, está lançando um canal hoje, segundo a Alessandra, que é @ensinoinca, no Instagram, que vai divulgar também informações. A Comprev, a Márcia também já está pensando para o próximo ano alguma ação que divulgue as ações de prevenção e vigilância, porque não tem como ficar fora. Não tem como, gente. Se você ficar fora, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Né? E eu concordo com você, não tem como fazermos a comunicação que fazíamos há 10 anos atrás da mesma forma. Precisamos repensar. E aí vem a questão dos tempos. O nosso tempo é diferente do tempo deles. Né? Nós temos responsabilidades diferentes do que um influencer. Nós precisamos pensar muito mais nas consequências. Né? Uma postagem mal elaborada do INCA é muito diferente de um influencer que vai ser cancelado. O INCA ser cancelado traz uma consequência muito ruim. E aquilo que a gente falou, né? A integridade científica, ela afeta todo mundo. Né? Então, um médico que vende uma doença que não existe e um remédio que não existe, ele não é só ele que é afetado, é toda uma comunidade médica que é afetada. Né? Então, a gente precisa pensar nesses tempos. E esses tempos são muito complexos. Né? Como eu disse, a gente fez a pesquisa lá do Twitter, e aí a gente quis ver o tempo que os temas ficavam. Os temas ficavam 2 dias, 2, 3 dias. Então, a gente tinha ondas curtas. Então, vinha a discussão, subia a onda, 2, 3 dias, ninguém mais tocava no assunto, o assunto já era outro. Então, ou você aproveitava aquela onda de 1, 2 dias, ou você já está fora da moda. E como que uma instituição pública consegue responder em 2 dias, 3 dias? É preciso se pensar muito sobre isso. Por isso, as parcerias são importantes, as parcerias com a sociedade civil organizada, as parcerias com empresas, porque talvez não é sozinho que a gente vai responder tudo. Então, talvez a gente consiga fazer estruturas mais longitudinais e esses momentos mais enérgicos, talvez a gente tenha outros tipos de resposta. Tá? E a solução não tem, querida. A solução são poucas. O tempo atropela a gente está num tempo muito ruim. São vários caminhozinhos, mas solução... Eu sou do grupo dos pessimistas. Assim, eu fico rindo, eu fico tentando, mas eu acho que a gente está num período muito difícil. Eu acho que as soluções são poucas, de verdade. Eu acho que a gente tem que fazer para sobreviver e conseguir seguir nossa vida. Mas as instituições precisam dar respostas, mas eu não acho que vai vir uma bala de prata que vai resolver nossos problemas. Não foi assim com a indústria do tabaco, não foi assim com a indústria do álcool, não foi assim com o ultraprocessado. Né? Quantos anos estamos, e a cada dia eles se reinventam, e a cada dia tem novas formas, e a luta continua. A luta continua. Eu acho que é isso. É isso. 2 palavrinhas. Regulação e educação. Né? Elas juntas podem
fazer muita coisa nesse ambiente. Então, queria agradecer, gente, a Cláudia, não sei se ela está ainda com a gente, o Carlos, o Fernando. Agradecer, o debate foi ótimo. Queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. E até amanhã, né? Muito obrigada. Senhoras e senhores, nós queremos agradecer a participação de todos e convidar a todos os presentes para o coquetel que vai ser realizado aqui fora agora. Chegamos ao fim do primeiro dia do seminário Controle de Câncer no século XXI, Desafios Globais e Soluções Locais. Muito obrigado a todos pela presença. Esperamos contar novamente com a sua participação amanhã, a partir das 8h30, para dar sequência ao programa do seminário, com umas mesas sobre inovação e sustentabilidade tecnológica no cuidado oncológico, a mesa número 4. Logo em seguida, sobre formação profissional e prática no cuidado oncológico, assim como possibilidades de mudanças para capacitar e adaptar os profissionais de saúde às novas demandas do cuidado. A mesa número 6 abordará a questão federativa no controle do câncer, seus principais desafios e estratégias. E na solenidade de encerramento do seminário, amanhã, por volta das 17 horas aproximadamente, teremos a presença do senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Então, a todos, uma boa noite, um bom coquetel e um bom descanso. Até amanhã.